Ok, bem-vindos e bem-vindas a este primeiro encontro online, os encontros de reevolução, hoje o tema vai ser Paixão em Ação e numa estrutura muito simples, nós vamos ter uma breve meditação guiada, depois vamos ter uma introdução ao que é este projeto, ao que é o Evolusa e este encontro, e depois vamos mergulhar todos juntos nesta exploração do tema de paixão em ação e concluímos o nosso encontro online. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo e o Ricardo vai seguir com a meditação. Obrigado, Raquel. Então, vou-vos pedir a todos e todas para. Vamos fechar os olhos e sentar-nos numa posição confortável. E vamos só ficar uns minutinhos em silêncio. A respirar profundamente. A sentir o corpo. A sentir o coração que nos anima. E a deixarmos seguir as preocupações, os afazeres, permitirmos estar totalmente presentes aqui e agora. Estarmos abertos, disponíveis. E curiosos. E sentirmos a simplicidade do momento presente. E ao mesmo tempo sentirmos o entusiasmo vibrante de estarmos vivos.
Quando quiserem, podem abrir os olhos. Uma bela visão esta, de nos ver a todos tão serenos. Então, vamos, antes de iniciarmos propriamente dita a exploração deste tema tão importante, que é a paixão e como colocá-la em ação, gostávamos só de apresentar muito brevemente o projeto Evolusa. Temos aqui algumas caras conhecidas, mas temos outras que não, e no sentido de toda a gente estar mais ou menos por dentro do que é. Vamos fazer apenas uma breve introdução. E este projeto nasceu há cerca de 10 anos, através do Peter Bampton, que, sendo estrangeiro e tendo uma experiência de vários anos de contacto com outras culturas, percebeu determinadas características algo raras na sociedade ocidental, nas sociedades modernas, e que nós não valorizamos, que de uma forma geral não valorizamos entre nós enquanto portugueses. E o convite que ele nos lançou, e que nós estamos, passados estes anos, a encarar de uma forma séria, comprometida, é o de nós reconhecermos em nós próprios estas características, em vez de nos acharmos pequeninos e nos minimizarmos, de reconhecermos que temos muito valor e temos muito potencial, que somos capazes de atingir sucesso em muitas áreas, como o fazemos, não é? Temos bons exemplos de portugueses que o fazem, mas muitos deles têm que ir para fora, porque infelizmente a nossa cultura não é este reconhecimento. E então este é um dos maiores, é a principal proposta, não é? Do Evoluso, dar a conhecer estes condicionamentos, e apoiarmos os portugueses e as portuguesas a encontrarem esta força, esta paixão, esta coragem, que às vezes parece esquecida e perdida, mas que não está, porque quando é necessário ela surge, não é? E toma conta de nós. E encontrarmos isto e apoiarmos isto uns nos outros. E aplicarmos no nosso dia a dia, né? Não basta reconhecer, mas pôr em ação sempre. Por isso o Evolusa propõe-se, acima de tudo, a Evolusa propõe-se trazer, através da nossa equipa, da equipa constitui a Evolusa, mas também através dos testemunhos de pessoas que têm dedicado as suas vidas a conhecer melhor a cultura portuguesa, que têm dedicado as suas vidas a explorar o que nos inibe, o que nos limita, e a mostrar também um outro caminho. Portanto, queremos ser um portal para mostrar outra realidade, outras possibilidades. E nesse sentido estamos a realizar entrevistas que vamos partilhando aos poucos, e queremos fazer, acima de tudo, também ações como estas, em que estamos no contacto direto com as pessoas, que sentem este chamado de agirem, de participarem na tão necessária transformação da nossa sociedade e cultura, e juntos descobrirmos o que é que quer acontecer, não é? Olharmos, sonharmos, temos a coragem de sonhar não só com um mundo possível, mas acima de tudo temos a coragem de o concretizar, não é? Como dizia a Raquel, nas ações pequeninas, no dia a dia, com a nossa família, no nosso trabalho, com nós próprios, mas também se calhar em ações mais significativas, não é? Noutras circunstâncias, sei lá, numa manifestação, ou num cargo com mais poder de transformação, seja na política, seja noutras áreas. Por isso a nossa participação é mesmo inspirar os portugueses a confiarem na sua voz, a confiarem no seu coração, e aprendermos a comunicar de coração a coração,
não é? Porque infelizmente cada vez mais o que se vê é que nos sentimos demasiado aprisionados e limitados na nossa mente, na nossa racionalidade, pelos nossos medos, mas encontrarmos a confiança de voltar a sentir, sentir e ouvir o que o nosso coração nos diz, não é? E seguir esses impulsos, seguir esses convites. E pronto, e é isso que queremos fazer aqui hoje, através desta exploração do tema Paixão em Ação. E pronto, esperamos ter. Estamos curiosos, por ouvir também o vosso contributo, ouvir a vossa voz. Deixa-me só acrescentar, Ricardo, que isto é precisamente o que nós fazemos no Evolusa, não só no nosso dia-a-dia, mas o projeto em si é a exploração dos temas que nós trazemos e que nós estamos constantemente em contacto com, em exploração, em contemplação. E uma coisa que eu queria trazer, que é muito importante, que é largarmos a ideia de perfeição. O Evolusa não trata de trazermos uma imagem de um Portugal perfeito. A perfeição, na nossa ideia, não existe. O que existe é aquilo que é a resposta que é certa para cada um de nós, no momento a determinadas situações, e cada um de nós, como indivíduos, faz parte de uma sociedade, de uma cultura, de uma alma que é portuguesa, e a partir daí aquilo que nós temos experienciado é que algo se concretiza. Mas a ideia de perfeição queremos pô-la completamente de parte, não se trata disso, porque senão vamos estar a mergulhar num grande condicionalismo que nós temos, que é nós só partimos para a ação, depois temos tudo preparadinho e tudo perfeito. Não é isso de todo. Nós estamos a aprender, isto é um projeto que já existe, não só em mente, mas em ação há muitos anos, como o Ricardo disse, mas nós estamos em constante aprendizagem. Constante. Ok, então se calhar passávamos já para o tema, que é algo que eu estava a sentir desde o início da chamada e depois a ver estes ecrãs a começarem a surgir, que são mesmo estas borboletas. Eu chamo borboletas e qualquer pessoa pode chamar outra coisa qualquer, mas é a forma que eu experiencio, que é esta paixão de ver tanta gente junta com interesse em alguma coisa em comum. E neste caso é nós estarmos juntos e explorarmos um tema que provavelmente nos diz tanto. E antes disso, eu queria só ler, são 4 regras muito curtas, mas que são essenciais, que nós achamos que são essenciais para nós continuarmos esta conversa e estarmos juntos de uma forma, quer dizer, estarmos juntos de uma forma unificada, não é um pleonasmo, mas estarmos juntos na mesma base. Então, estas orientações ou estas regras são para cada um de nós nos mantermos curiosos, para participarmos com confiança sem medo de arriscar, ou mesmo que o medo esteja lá, arriscamos. Não tentarmos conter a nossa própria expressão e para cada um de nós pôr a nossa atenção no grupo e naquilo que está a acontecer, no processo, e não na nossa experiência interna só e naqueles pensamentos todos que surgem, como que nos podem contrair para podermos expressar aquilo que quer ser expresso. E antes de começar, eu queria só ler uma frase. Eu não sei de quem é esta frase, se calhar, Ricardo, tu podes dizer de quem é esta frase. Sabe? Da É nossa? paixão. Yeah. É Que nossa? a paixão, sim, que toca muito naquilo que tu estavas a dizer há pouco, não é? De que mesmo que o medo esteja lá, não importa, não é? Porque a paixão só se torna real quando nós agimos a partir dela, não é? Quando nós a manifestamos, quando nós a tornamos, basicamente quando a tornamos real, não é? Senão é apenas uma possibilidade, não é? Por isso é que é tão importante não só ouvir a paixão, mas torná-la real. E pronto, é isso que queremos explorar aqui hoje. Por isso convidamos todos vocês a explorarem o que é a paixão, não é? O que significa sentir a paixão, como a podemos expressar, como a podemos viver, porque não a vivemos, não é? Porque nos inibimos.
Falta-me só dizer alguma coisa. Quem quiser falar, basta tirar o microfone ou então colocarem. Há uma mãozinha no que ar. vocês podem colocar e dizerem que querem falar. Se ninguém começar, eu começo. Porque para mim é uma paixão que está cada vez mais viva, é de facto viver o que o Evolusa representa, é estar aqui com vocês, não é? É, é encontrar caras conhecidas e caras desconhecidas e mergulhar, descobrir aquilo que quer acontecer, sem ideias pré-concebidas, sem estarmos aprisionados a limitações ou ideias do que é possível e do que não é possível, mas pronto, sentir ou ver este brilhozinho no olhar, ou a inocência de um sorriso, a simplicidade de uma presença, e explorar isso, não é? Explorar isso. Estou cada vez mais apaixonado por este contacto, por este sentir o outro, sentir-me a mim, sentir o outro e juntos construirmos algo que até ali não existia. E mais do que nunca é necessário fazermos isso, não é? Particularmente nos dias que vivemos hoje e com os desafios, que todo mundo vive, não é? Permitir-nos sentir-nos, não é? Permitir-nos sentir o outro, sem medo, não é? Sem medo, mas com muita paixão, com muita abertura, com muita curiosidade. Olá, boa tarde a todos. Eu gostava também de falar um pouco, ainda que não estando muito dentro do projeto, mas percebendo como portuguesa o fogo que existe cá dentro e que muitas vezes nos condiciona, principalmente porque nós portugueses ainda vimos ainda temos muito enraizado a ditadura e tudo o que os nossos avós viveram. E apesar de já ter passado muito tempo, esse tempo não é assim tão distante. E o que eu sinto como experiência de vida é que de facto muitas vezes esse fogo e essa paixão que está cá dentro não vem cá para fora da forma que eu queria ou que eu quero. E penso que o que está a acontecer aqui pode ser uma oportunidade para nós acendermos este fogo que há dentro dos portugueses e que é incrível, não é? Porque somos uns conquistadores e podemos continuar a ser, assim queiramos, não é? E assim trabalhemos ou lutemos por esse fogo que existe dentro de nós. E para mim a paixão é isso, não é? É a alma lusitana, é ir em frente, é acreditar naquilo que faz sentido para nós e também, de certa forma, ir acendendo a chama das pessoas que estão à nossa volta, porque elas também vão sentir esse impulso, essa vontade de quererem estar connosco e de quererem fazer coisas em comunidade, em equipa, em sociedade, naquilo que fizer sentido. Sabes, quando te estava a ouvir, Ariana, eu ressoo com a palavra fogo, mas não sei se toda a gente ressoa com isso. E estava a pensar num exemplo por causa do dia que eu tive hoje.
eu hoje participei no mercado onde fui vender doces que eu faço, alguns saudáveis, outros menos saudáveis, porque é uma paixão que eu sinto. E é fácil dizer que é uma paixão que eu sinto dentro de mim. E isso às vezes faz-me pensar que eu me sinto separada de alguma forma, ou que eu sinto que eu não sou essa paixão. Eu estou a responder a algo que está cá fora e que eu apanho no ar e depois respondo, ou que eu cheirei e ficou dentro de mim. Há assim uma imagem um bocado estranha que eu tenho quando digo esse tipo de coisas, de estar dentro de mim, há algum tipo de separação. Mas eu gostava de ouvir também, se alguém ressoou com isto e de ti também, mais o que é esse fogo? Como é que tu sentes esse fogo? O que é, precisamente? Sim, é um questionamento bem profundo, não é? Assim, como primeira resposta, eu digo-te que é algo que se sente, que está cá dentro, não é? Que está dentro de todos nós, não é? Só que muitas vezes, ou algumas vezes, está adormecido, não é? Mas também é algo que acontece quando estamos todos juntos, não é? Ou faz sentido quando estamos todos juntos, não é? Por isso não é algo que é meu, não é? É algo que é nosso, não é? E penso que só todos juntos é que faz sentido, não é? Enquanto tu falavas, Ariana, o que me vinha é aquela frase que eu presumo ser do Fernando Pessoa, que é o fogo que arde sem se ver, que é uma coisa muito cá dentro, não é? Esse desafio, Raquel, como eu sinto, muitas vezes começa numa ligeira agitação e é como se fosse um borbulhar, algo que me impulsiona para a frente, é qualquer coisa assim que me move e que me leva a uma ação que nem é algo às vezes que eu tenho pensada. E é giro de cada vez mais tocar nesta paixão que move, mas que não tem nada a ver com algo que eu possa pensar. É algo que de repente é acionado, enfim, com qualquer coisa que vejo, com qualquer coisa que leio, quando estou com mais pessoas que têm paixões que também elas acendem. Então é giro perceber e sentir na minha experiência que não é uma coisa que acho muitas vezes dependa de mim, daqui do meu plano consciente, não é? É algo que é acionado e que me leva a fazer coisas que às vezes a mim própria me surpreendem, que eu nem sabia que por vezes cai este fogo, esta paixão por algo que me move. Sinto assim, sinto que é isto, é esta agitação, é assim, um fervilhar, uma agitação, a borbulhar. Sim, tem sido a minha experiência com a paixão. Eu, no meu caso, estava a ouvir-vos falar sobre a imagem do fogo e é muito isso, é sentir uma coisa como diziam, que vem cá de dentro e que parece que nos toma conta de tudo o que nós somos e, portanto, ramifica para o que nós fazemos, dá uma energia que às vezes não é nossa e, portanto, parece que conseguimos estar sempre ali a fazer, a produzir, seja o que for, não é? Que nos chama essa paixão. É uma coisa que há urgência em partilhar, parece que não cabe cá dentro, não pode ficar cá dentro presa, tem que sair. E acho que é um processo também muito associado à questão da criação, da materialização. Quando há paixão, não dá para ficar só no domínio das ideias, tem que ganhar vida, tem que... Não sei se me faço entender. Sem dúvida. Eu agora estava a falar, Paulo, eu estava-me a lembrar
de uma expressão que é, aliás, lembrei-me duas, uma quando a Joana estava a falar e outra quando a Paula estava a falar. Uma é que os portugueses têm o coração na boca, e esta questão, isto também não se diz, não é à toa que dizemos isto, e que há muito esta intensidade, não é? E por mais que o coração na boca às vezes vá para o lado mais do norte, né, de dizer tudo o que pensa, ou então do povo, também é uma expressão de uma intensidade que eu vejo relacionada com a paixão, né? Com a paixão pela vida, com o sentirmos as coisas com até mesmo o fado, a emoção. Portanto, há aqui muita coisa que eu consigo relacionar à paixão. E depois a outra expressão que me veio é quem tem alma não tem calma, que é um pouco também esta questão de que é quase esta paixão que vocês estão a expressar de me impulsionar a ir para além daquilo que eu acho que é possível. E enquanto portugueses, eu acho que isso às vezes, acho que isso eu consigo, pelo menos eu consigo sentir isso em mim, e consigo sentir essa intensidade, esse calor e essa paixão mais facilmente nos portugueses e mais nas culturas latinas do que noutros países. Eu consigo, acho que há aqui algo. Acho que há aqui algo, né? Eu trabalhei muitos anos em turismo e recebi muitos turistas num hostel onde eu trabalhava, e eu via a forma como eles se expressavam, que eles diziam que visitaram vários países e depois de repente chegavam a Lisboa, iam dar uma volta pelas ruas, falavam com as pessoas, iam ver um fado e depois chegavam ao hostel e eles ficavam sempre extremamente emocionados, e eles... e não foi um, nem foi dois, nem foram três, era semanalmente eu tinha pessoas a virem ter comigo e a dizer-me: vocês portugueses, realmente, eu nunca visitei um sítio assim, como é que as pessoas podem ser tão calorosas? Falavam de histórias de um senhor assim qualquer que de repente começou-lhes a dar indicações e já o estava a convidar para ir lá jantar a casa. O fado, portanto há assim montes de referências que me foram dadas repetidamente por pessoas fora da nossa cultura, que eu acho que apontam muito para isto que nós estamos aqui a falar. É muito interessante. Mas faz-me lembrar uma coisa, agora ouvir-te, Rui, e a Paula antes, que é, nós temos esta paixão, sentimos essa urgência e muitas vezes fazemos logo, certo? Há aquele impulso que nós respondemos de imediato. Mas depois não continuamos. Então onde é que vai a paixão? Morreu? Adormeceu? Deixei de ouvir? Deixei de a sentir? O que é que passa aqui? Como é que vocês veem na vossa experiência, se vocês reconhecem isto? Mas eu reconheço mesmo, é como estar numa mota super potente e depois vamos para uma que eu costumo chamar de ratatá, que é ratatatatata, né? Vamos, e às vezes vai-se a gasolina, esquece. O que é que se passa aqui? Não, eu posso dizer qualquer coisa sobre isso. Eu acho que eu tive essa experiência há pouco tempo com a própria equipa do Evolusa, em que é um projeto que me apaixona tanto. E realmente eu acho que houve um momento em que eu comecei a distanciar-me. E agora, olhando para trás, eu consigo perceber que eu acho que com esta paixão vem uma responsabilidade e vem implicações e vem o tu responderes a algo que quase que vai para além de ti próprio, ou se calhar das imagens que tens de ti próprio, ou de como vem implicações. E eu acho que de certa forma eu movi-me e eu distraí-me dessa paixão, exatamente para não ver as implicações, para não... É quase esta sensação falsa de um alívio, que eu agora posso descansar na inércia e não sentir a intensidade que é essa paixão. E depois foi incrível, porque no momento em que eu voltei-me a reunir com a equipa, a paixão, ela
ela surgiu imediatamente e foi como se tivesse exatamente, como se nunca tivesse acontecido esse momento morto. Ela estava lá e foi instantânea. E eu só a permiti emergir e foi tipo a gasolina do meu coração. E dava full on, como tu estavas a dizer, a Mota. E eu consegui ver muito claramente que a paixão não sou eu que a faço despertar, ou não sou eu que a crio, que é algo que sim, que está dentro de mim, que é super contagiosa, que eu só de ouvir alguém com a paixão, ela está dentro de mim e desperta algo, mas é minha responsabilidade continuar a nutri-la. Sempre. Porque é algo realmente que eu tomei por garantido, mas que não podemos fazer. Porque há uma inércia muito forte e há algo... E foi muito claro para mim que é algo que precisa de ser nutrido. Bom, obrigado, Inês. Muito bom, Inês. Posso intervir? Havia alguém antes de mim? És tu? Ok. Ressoo completamente com o que tu dizes, Inês. E eu, na minha experiência, eu chamo isso de pôr o carro em ponto morto. Ou seja, ele está a andar, todo entusiasmado, vamos em sexta, em sétima, em oitava, e de repente há a percepção do oh meu Deus, isto é grande, eu vou bater com o carro em algum lado, vou-me espatifar todo, então vou pô-lo em ponto morto e vou só respirar, porque é muito intenso, então, ok, distrai-me com qualquer coisa, não importa o quê, mas é uma reação ao medo dessa intensidade, ao medo de existir fora do indivíduo, fora de uma vida individual, existir para algo maior do que aquilo que eventualmente eu tenho ideia que seja o próprio ou a minha vida, entre aspas, ok? É uma coisa que era um mecanismo inconsciente até há algum tempo, mas que agora é bastante consciente e que o moto, o meu treino é, ok, Alex, engata a primeira e põe-te a andar. E obviamente engatar a primeira em grupo, como tu dizias, não é? Com esta contaminação positiva, entre outras, é sempre muito mais inspirador e também facilitamos a vida uns aos outros, ajudamos-nos, não é? Olha, não consegues engatar a primeira, eu ponho a mão sobre a tua e vamos lá juntos. Mas o que eu sinto na minha experiência é que é este pôr o carro em ponto morto, ou seja, distrairmos e portanto, entre aspas, perdermos a paixão que não perdemos, simplesmente fazemos um downsizing, deriva muito, na minha experiência, no meu caso, do medo dessa coisa grande que a paixão transporta-nos, não é? Para o que está fora, o que é imenso, o que vem, como eu digo, o que vem de Deus diretamente. Deus acende a nossa chaminha e então ficamos overwhelmed, não é? Quando realmente sentimos isso e quando assumimos essa responsabilidade. Então, para mim, o treino é esse: é Alex, engata a primeira, por favor, e anda lá com esse carro. É Porquê importante. que te sentes assoberbado? Desculpa, Ricardo. Ia só perguntar ao Alex, porquê que te sentes assoberbado? Não faço a menor ideia, mas quer dizer, acho que me sinto assoberbado por sentir a enormidade, na minha experiência, por sentir a enormidade para onde me transporta essa paixão, ou do que é que ela transmite, ou do que é que ela traduz, melhor dizendo. O que quer que seja. E olha, Raquel, pode ser fazer compotas, okay? Não quero dizer coisas grandes. Sempre que eu sinto que há uma intensidade grande que está contida no que essa paixão traduz, há essa reação de isto eu não vou conseguir, okay? Isto é demasiado, e então lá vai o carro para o ponto morto. Eu consigo me relacionar com o que tu estás a dizer e para mim é o medo, não é? É o medo de abraçar toda a paixão, toda a intensidade, sem saber onde é que me vai levar, onde é que me vai conduzir, não é? É o medo de reconhecer
toda a força que eu tenho, não é? E tudo aquilo que sou capaz de concretizar, que pronto, vem de muitas ideias. A Raquel falava no início do nosso ideal de perfeição, é o medo de não ser perfeito, não é? É o medo de falhar. E se olharmos na nossa experiência ao longo desta vida, de certeza que tivemos experiências quando éramos crianças, onde o nosso falhanço, entre aspas, por não ter sido apoiado, nos tolheu, não é? Nos fez sentir menos confiantes, com menor capacidade para arriscar. Mas tu há pouco falavas de trazer à consciência, não é? A forma como nós nos autossabotamos. Isso é fundamental neste processo, não é? E essa é uma das, como dizia eu no início, é um dos pontos principais no Evolusa, que é trazer à luz da consciência, porque muitos destes processos nós fazemos-lo de uma forma inconsciente, não é? Nós pomos o carro em ponto morto de uma forma muitas vezes inconsciente, não é? Como a Inês dizia há pouco, nós suprimimos-nos, não é? Suprimimos-nos, abafamos-nos, e não estamos a ter consciência. À medida que vamos ganhando mais consciência, nós conseguimos sentir isso, nós vamos conseguindo ter algum contacto, e depois vem aqui a escolha, e era o que tu dizias há pouco, nós temos que meter a primeira, não é? É aqui neste momento em que nós assumimos aquela capacidade de ação que sempre temos, não é? Mas que muitas vezes escolhemos a não ação, mas a não ação também é uma ação, não é? O ir com o condicionamento, ir com a inércia, ir com a resistência, ir com o medo, isso também é uma ação. Pode parecer mais confortável, porque pronto, se calhar temos um hábito, não é? De muitos anos, de muito tempo, de o ir repetindo, de o ir fazendo. Mas em cada momento, em cada instante, a escolha está lá, não é? Podemos escolher acelerar ou podemos escolher deitar água no fogo, não é? Que é mais forte do que nós, e o que acontece quando deitamos água no fogo é que vamos sofrer, não é? Vamos nos sentir tristes, vamos nos sentir não vivos, não é? É a principal diferença entre eu perceber se estou vivo, não é? Se estou a permitir que o fogo me conduza, não é? Que a paixão me conduza, é perceber se estou vivo ou se estou meio morto, não é? Se vou andando ou se estou entusiasmado por viver, por fazer o que tiver que ser feito. Sim, Ricardo, e tu disseste uma coisa importante, que é, vou usar outra vez a metáfora, perdoem-me, o meter a primeira quer dizer assumir a responsabilidade de poder espatifar-me, porque é só uma ideia que me posso espatifar, que é muito grande, pá, e ir assim mesmo, não é? Como for, seja o que for. É isso. E como eu dizia há bocadinho, fazê-lo em grupo não é diminuir a minha responsabilidade, mas é saber que nos podemos ajudar uns aos outros nas nossas limitações, naquilo que é a limitação de um não é do outro, e portanto esse outro pode olear a engrenagem, digamos assim, ajudá-la a funcionar. Portanto, não é assumir deixar a minha responsabilidade de ser eu a meter a primeira, mas é saber que quando o faço em conjunto, eu me sinto ainda mais nutrido e inspirado. E é muito bom. Eu gostaria de intervir um pouco, porque eu estava a ouvir-vos e ressou imenso com o que aqui foi dito, principalmente em relação ao condicionamento, que acaba por extinguir a chama da paixão que sentimos. Eu sinto que ela manifesta-se ou acaba por existir só a partir do momento em que conseguimos entrar em contacto uns com os outros, no sentido em que se eu me focar apenas no individual, eu não serei capaz de nutrir essa chama. É como uma planta que vamos regando todos os dias, não é? E a realidade é que podemos fazê-lo a qualquer momento e de forma constante. Eu acredito nessa possibilidade, não quero dizer que não coloco o carro em ponto morto muitas vezes, como aqui estávamos a falar. Certamente que isso acontece, mas hoje eu tenho a noção que isso acontece precisamente devido aos meus receios, na realidade, não é? Naquilo que eu penso e nas possibilidades geralmente que
como ocorrem que podem correr mal, não é? E é nesse movimento, eu diria intelectual, que eu penso que essa chama não se pode manifestar, diria eu. Ou seja, se nós agirmos intuitivamente e de uma forma simples, diria eu, simples e genuína acima de tudo, sem grandes complexidades, há aí um enorme potencial e todas as barreiras acabam por desvanecer a partir do momento em que, a partir deste momento em que eu estou aqui a partilhar isto convosco, por exemplo, eu sinto isso, e noutros momentos em que estou centrado apenas nas minhas ideias e nos meus medos, isso não acontece. Isso eu verifico hoje mais do que nunca e por isso é que eu estava a ressoar muito com o que estávamos aqui a explorar. E acho que é muito importante, em termos de potencial coletivo, acima de tudo. Obrigado. Eu queria só dizer uma coisa, Francisco. Obrigado pelo que disseste. Que é, e eu percebo porque é que tu disseste que nós acabamos por extinguir o fogo, não é? Mas outra forma de o ver, e é também o contexto que o Evolusa quer trazer, é que esse fogo está sempre aceso, essa paixão está sempre presente, a qualquer momento, não é? E prova disso é que, tal como tu disseste, quando tu largas o medo e as ideias, não é? Quando largamos essas ideias, está lá, né? A cada momento tu tens acesso a isso, né? Então é só uma forma diferente de ver a coisa, né? Porque se nós acreditarmos que o fogo desaparece ou que a paixão é esquecida, é quase como se ela não estivesse lá, não é? É quase como se não... Mas se nós virmos, não, a paixão está sempre lá, eu é que escolho olhar para aquele lado ou para aquele lado, é ainda mais implicativo, não é? Como é que nós podemos estar a rejeitar aquilo que já é a nossa natureza, não é? Aquilo que é a nossa expressão autêntica, como tu dizes, não é? Portanto, nós não temos de fazer nada para que ela aconteça, nós temos de sair do caminho dessa expressão, que é isso, basicamente. Só uma forma diferente de ver a coisa, mas tudo o que tu disseste eu percebo, é isso também, mas é só... Yeah. É muito importante o que tu disseste agora, Rui, porque senão vamos ficar aprisionados àquilo que sentimos, não é? Porque basicamente é isso, não é? Se sentimos o fogo, então sentimos que a paixão está viva e vamos. Se não sentimos, não temos contacto, não é? Em termos sensitivos com a paixão, sentimos que não temos essa capacidade e resignamos-nos, não é? Portanto, é mostrar-nos que, independentemente do que estivermos a sentir, o potencial está sempre lá, a chama está sempre lá. Podemos abrir, não é? Abrir as janelas e a chama cresce, ou então fechamos tudo e a chama fica pequenina, mas a chama nunca desaparece. É muito importante isso. Eu adorei as vossas observações, de facto, porque é curioso e eu se calhar ia aproveitar para partilhar um pouco às vezes, e acaba por passar por uma ideia, mas o quão difícil às vezes parece, nós temos essa observação. E está muito relacionado realmente com medo. Eu penso que de uma forma geral os portugueses ainda sentem muito medo internamente e enquanto sociedade. E eu da última vez falei muito no tópico da ação, na última reunião que tivemos, mas a paixão realmente é, eu diria, possivelmente mais importante do que a própria ação, porque de uma forma geral observo muito que, e não só em Portugal, um bocado por todo o mundo, que há muita ação, mas é a ação desprovida de paixão na realidade, e não é só uma questão de fazer as coisas, mas é muitas vezes a forma como fazemos e por que o fazemos, e com responsabilidade acima de tudo, porque não é uma questão ou seja, a liberdade não é responsabilidade, é viver com responsabilidade
e exprimindo essa paixão a cada momento sem condicionamentos, para vivermos realmente em liberdade. E pronto, eu gostaria de trazer só essa importância, a importância da paixão. De uma forma geral, penso que se tem perdido muito ultimamente em termos de sociedade, e penso que é extremamente importante nos dias de hoje resgatar essa paixão para agirmos mais conscientemente. Posso fazer uma partilha? Com certeza, Carol. Antes de mais, obrigada por participar neste encontro. Eu confesso que estou aqui assim um bocadinho como uma outsider, porque eu hoje recebi informação por e-mail, li na diagonal, fiquei curiosa, entrei e estava com a ideia que era a apresentação do projeto, e afinal o projeto já existe há 2 anos. Então, peço desculpa de eu estar aqui e sinto-me um bocadinho uma intrusa. Não, de todo. Nós relançamos o projeto, que já começou há vários anos, houve várias tentativas e estamos a relançá-lo. E a ideia é, e por isso é que, pronto, sem querer cortar muito, nós chamamos conversas de reevolução, onde queremos, portanto, o Evoluz é a evolução da alma lusitana. Mas queremos acrescentar a força da revolução a esta evolução, porque a evolução é transformação, é sempre nova. Não é? E nós, quando pensamos em revolução, pensamos que é algo de novo, mas se olhamos para o passado, muitas vezes a revolução é apenas mudar a mobília e continua tudo na mesma. Portanto, o que nós estamos a fazer aqui não há distinção entre a Carla e nós estamos aqui a explorar todos juntos um tema que sentimos, que todos sentimos, não é? De diferentes formas, mas que em última instância o fogo é o mesmo, portanto, todos temos a mesma autoridade para falar sobre ele, por isso força. Então, por coincidência, feliz coincidência ou não, esta manhã eu tive um encontro online com uma série de mulheres empreendedoras ou que têm a intenção de criar negócios e manifestar ideias. E uma das speakers era bem, agora fugiu-me o nome dela, mas ela é assim uma grande empresária, ou foi uma grande empresária portuguesa, entretanto afastou-se do mundo dos negócios e ela foi falar sobre a experiência dela. E uma das coisas que ela partilhou foi o momento da carreira dela em que ela foi reconhecida internacionalmente como a maior empresária da Europa. E ela diz que quando lhe foi feito esse reconhecimento, que não aceitou esse reconhecimento internamente, diz que não se revia nesse papel, não se revia nesse reconhecimento, foi à celebração, receber o prémio, ou enfim, o que era, mas diz que demorou muito tempo a aceitar internamente que era a grande empresária europeia. E diz que isso constituiu um processo na vida dela até lhe cair a ficha mais tarde e ela perceber que o que não estava a levá-la a fazer esse autorreconhecimento do seu próprio mérito, que tinha sido reconhecido fora dela, ela diz que tem a ver com a falta de autovalorização, falta de amor próprio, e ela falou disto como características comuns a qualquer pessoa e que é muito comum. O síndrome de impostor também é muito comum e no fundo isto leva a bloqueios, a criar bloqueios e obstáculos no caminho nos nossos caminhos, não é? Nos nossos percursos, obviamente cruzados com o medo também, não é? E então ela reconheceu isso, que demorou algum tempo a perceber que estava com medo de assumir também aquele papel de ser a grande empresária europeia e que percebeu mais tarde que era um medo, que era uma fantasia. Ela falou no medo primário e no medo secundário e na diferença entre os dois, sendo que o medo primário é aquele medo reptiliano que nós temos e que ainda bem que existe, nos ajuda a escapar de perigos, não é? Ajuda a manter a nossa sobrevivência. E depois existe o medo secundário, que no fundo são os medos que nós criamos dentro de nós ou que a sociedade, de alguma maneira, durante o nosso processo de socialização e de crescimento, nos vai incutindo dentro da nossa cabeça e dentro das nossas percepções
mas que não passa de percepções falsas, porque nós temos potencial para fazermos o que nós quisermos, não é? E achei muito interessante agora, durante este encontro, estarmos a falar também desta, outra vez, do medo, não é? E dos impostores que existem dentro de nós e que não passam de pedras no caminho, mas que muitas vezes nós vemos como calhaus gigantes que não conseguimos transpor, mas não são. Às vezes basta olhar de uma maneira diferente e tudo muda. A questão é como é que se faz esse olhar, como é que conseguimos ter esse olhar e em vez de vermos um pedregulho enorme, vermos uma pedrinha. Certo. É muito interessante o que está a trazer, Carla. E faz-me lembrar, não, porque referiu que é um condicionamento humano, certo? Não é? Toda a gente tem esse síndrome de impostor, mas o exemplo que deu foi de uma mulher. E além de nós sermos seres humanos, estamos num corpo feminino, neste caso, e essa senhora também, que traz outros condicionamentos. Além desses de estarmos num corpo da mulher, ainda há o condicionamento nacional português. Portanto, há muita coisa aqui a pesar com a qual nós muitas vezes nos identificamos. E no caso de mulher só, na nossa história há uma desvalorização própria, já à partida, que vem de muito longe, que nós à partida nem sequer merecemos estar no mundo, como mulheres. E eu sei que os homens também ressoam com isto, mas para nós mulheres é algo muito profundo. E se olharmos ainda mais para o mito de Adão e Eva, visto termos também uma cultura cristã, também que nos é básica, acreditemos ou não, está muito impregnado na nossa sociedade portuguesa, ainda mais além disso, somos a base de todo o pecado no mundo, portanto, não temos nada de bom como mulheres, não é? Mais 2 pontos para o síndrome de impostor. Eu ia dizer outra coisa. E além disso, na história de Portugal, o nosso direito a voto como mulheres veio muito mais tarde do que os homens. Portanto, tudo nos vem dizer, vocês não têm valor, a vossa voz não é importante. Ainda mais, a Inquisição. Tanto foi para homens como mulheres, mas as mulheres também foram mais impactadas com isto. E há muito na nossa história que diz: a vossa voz não tem qualquer valor. E é isto que é uma luta constante. Há um senso de pequenez tão grande que nós insistimos em nos identificarmos com isso. E que pode vir destas coisas todas que eu disse, o facto de sermos um país pequenino também, como é que eu ia dizer, no fim da Península Ibérica, não é? Estamos aqui no cantinho, às vezes as pessoas confundem-nos com Espanha, não é? A mesma coisa, não é? Nem é um país não é? que fica, que tem pés e cabeça. Portanto, é muito interessante isso que a Carla está a trazer e traz-me uma certa emoção, porque é algo que eu me relaciono muito e que vejo constantemente no meu dia-a-dia e que fico, mesmo sabendo destas coisas, fico surpresa quantas vezes eu ainda me identifico com elas e ajo a partir delas. Bem, obrigada por essa partilha, eu realmente revejo-me em tudo o que falou, porque faz parte da nossa história, não é? Como portuguesas e como europeias, durante dezenas de anos as mulheres na Europa foram simplesmente mortas por serem mulheres, não é? Houve cidades inteiras que ficaram sem mulheres, fomos dizimadas aos milhares durante muito tempo. E eu acho que este tipo de karma não se apaga com a passagem de mães para filhas, quer dizer, há uma memória que fica e que é passada de geração em geração, para não falar, obviamente, de todas as questões culturais que depois, particularmente em cada sociedade e em cada país, se manifestam. E nós temos uma história muito recente de colonização e de escravatura, e mais recente ainda,
de uma ditadura que nos escalou a todos, a homens e a mulheres, mas principalmente às mulheres. Então, sim, nesta conversa desta manhã, obviamente que também o contexto era este, que era um encontro só de mulheres que se estavam mutuamente a apoiar e a preparar para poderem criar os seus negócios e manifestar as suas ideias neste contexto português de agora, de 2021, que apesar de tudo ainda é bastante difícil para as mulheres. Certo. E eu queria só acrescentar que muitas vezes é difícil não só identificarmos estas ilusões, limitações ilusórias, porque são uma ilusão, e quando identificamos é muito difícil muitas vezes explicar e haver um entendimento não só experiencial, mas também das pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, no meu caso, eu sou casada com um homem que é inglês e muitas vezes em contacto com a família dele, eu lembro de ter uma conversa com o pai dele e explicar-lhe que eu estava em contacto com este medo de falar, porque, por exemplo, houve uma ditadura muito recente na história de Portugal. E ele dizia-me: Raquel, mas como é que tu podes dizer isto? Tu nem sequer viveste nessa altura. Tu nasceste em 1978, já era liberdade. E é muito difícil explicar, mas nós todos sentimos isso. Se realmente estivermos atentos, corre-nos no sangue. E é isto que muitas vezes nos move e que nós temos que fazer uma escolha constante, muitas vezes com esforço, porque é uma identificação muito profunda, mas nós sabemos que somos muito mais do que isso. Só que é meter a primeira e avançar, é sair do ratatá e ir para uma moto com a pujança toda. É isto que... Não sei dizer mais, mas... É o que está a faltar, não é? O que está a faltar é esta ação, este correr o risco, não é? De nos lançarmos sem rede, não é? Porque com rede nós sabemos, pronto, se cairmos temos uma rede que nos ampara, mas confiarmos que não precisamos da rede, não é? Porque se cairmos vamos ser amparados de qualquer forma, e esta confiança não é uma confiança que por norma seja incutida e nos seja dada no nosso crescimento, na nossa cultura, não é? Antes, pelo contrário, é uma grande competição, é uma grande crítica ao suprimir, o puxar para baixo, não é? De quem tem sucesso, de quem está a arriscar. Eu lembro-me há 10 anos, quando me despedi do meu trabalho e partilhei com as pessoas mais próximas que eu queria mudar radicalmente a minha vida, eu estava com medo, mas sentia mais atração pela paixão, pelo fogo, não é? Pela essa força que me movia a querer seguir um caminho que eu não tinha qualquer ideia qual seria, do que ficar aprisionado a uma monotonia, a um conforto da realidade que eu sei qual é, mas que me mata um bocadinho todos os dias, não é? E é nós entrarmos mais em contacto com este fogo, com esta chama que puxa por nós, que só quer que nós nos expressemos e não prestar tanta atenção ao medo, porque mesmo que o medo esteja lá, não interessa, o medo se calhar nunca vai desaparecer. Na minha experiência, o medo continua lá de muitas formas, mas é eu estar mais interessado e confiante que quando dou voz ao fogo da paixão, que o que tem que acontecer acontece, não é? O que tem que sair vai sair, o que tem que ser feito vai ser feito, mas eu só o posso descobrir no momento, não é? Não é antes, não posso estar a premeditar e a calcular e a delinear um plano, porque depois o plano até pode acontecer, mas falta vida, não é? Falta a chama. E pronto, e queria aproveitar que estamos a fazer agora 1 hora de chamada, ainda temos outra hora. O tempo voa, mas ainda temos mais 1 hora, e convidar quem ainda não falou para falar, e mesmo que haja alguma resistência, mesmo que haja um pouco de medo, não se acanhem, porque pronto, somos todos amigos, estamos todos a falar do mesmo, falamos todos a mesma língua, e estamos se calhar todos na mesma situação, não é? Antes de falar, se calhar sentimos todos aquele nervosismo, portanto tudo aquilo que pudermos trazer vai acrescentar algo de valioso a esta conversa, por isso é o meu convite.
Olha, eu sei que eu já falei, mas eu fico outra vez acesa, que a minha paixão com o que tu disseste, e houve uma coisa que eu gostei muito, que eu também tenho essa experiência, que é associar a paixão à confiança, o salto de fé, não é? Quando de repente sentimos esta paixão que nos impele a fazer algo que está além daquilo que nós achamos que sim, que é a nossa zona de conforto, em mim soube esta experiência de uma profunda confiança que há algo mais, e há esse algo mais que me ampara, e o saber que eu não estou sozinha. E este sozinha nem é uma coisa que eu consiga percepcionar muito diretamente na minha experiência, mas é esta de eu confio, porque se este fogo me está a levar para ali, é mesmo para ir para ali, mesmo que eu não saiba qual é, então este salto de fé. É giro. Não tinha ainda feito esta ligação, mas quando tu trouxeste, lembrou-me outra vez essa confiança de que somos pertença de algo comum. E é esse algo comum que nos ampara e que nos guia, e é aqui que nós conseguimos ter a confiança que os saltos de fé são dados, porque nos abrem as portas. Estou a ver a Margarida e o Tiago a fervilhar. Então. Sim, eu, por exemplo, realmente também estava a ficar muito aceso agora quando estavam a falar, também anteriormente quando falaram do condicionamento feminino, estava-me a vir muita imagem da instauração da República Portuguesa, não é? Aquela mulher de peito descoberto com a bandeira nacional entre as armas e as guerras a surgir, não é? No meio de todos. E há qualquer coisa também que inspira, para além de tudo mais, e sermos nós, os portugueses, a sair da nossa pequenez e de tudo mais, da ditadura, mas ser uma mulher também estava a trazer isso ao de cima, não é? A consciência que há qualquer coisa também de maior que inspira de todo esse condicionamento, não é? E depois quando estávamos a falar agora, Joana, do salto da fé não é? E tudo o que estavas a falar há bocado do poema de Luís Vaz de Camões, não é? Do fogo que arde sem se ver, da ferida que dói e do descontentamento descontente e tudo isso, não é? Chama-me muito todos estes poemas amorosos de Camões e depois com a mensagem de Fernando Pessoa, que tem uma grande simbologia do divino e do salto de fé e de ser algo que não está na nossa condição humana apenas, mas há algo maior que entregamos a um destino coletivo que se quer fazer acontecer, não é? Quando nós na nossa pequenez nos abrimos a esse espaço enorme e de repente todas as nossas angústias e medos e o ratatatatá que nos aprisiona de repente deixa de fazer sentido porque há algo maior que se nos aparece. É extremamente inspirador e comovente. Eu creio que o Francisco falava há bocado também da importância da paixão, mas eu também acredito que nós, como povo português, não é, aqui plantados ao pé do céu e do mar, somos muito apaixonados, não é? Temos a paixão dentro de nós, temos um coração enormemente apaixonado. Eu creio que estamos mais em contacto com a paixão do que qualquer outro povo. Somos muito próximos e desenrascamos logo porque há qualquer coisa que quer acontecer, mas depois quando é para fazer, não é? Eu acho que a ação ganha uma particular ênfase porque realmente somos muito passivos, há uma inércia muito grande, há uma inferioridade muito grande. E aí, quando há o salto de fé, eu acho que é a chave, não é? Quando eu consigo encontrar o meu salto de fé a cada momento, é quando as coisas se abrem e consigo ser mais honesto e fiel e íntegro àquilo que está dentro de mim. Isso faz-me lembrar uma pergunta, Tiago, porque tu és um bom exemplo de um salto de fé, de paixão em ação, e muitos de nós sabemos a nossa história, mas eu gostava de ouvir de cada uma destas pessoas que está aqui neste ecrã, pelo menos um salto de fé que vocês tenham dado. Pelo menos um. E não tem que ser uma coisa gigante, como nós dissemos. Boa, é um bom desafio. Olha, diz. Eu posso contar uma história muito simples? Sim, sim.
que foi o meu salto de fé, foi um não que eu disse, que foi um não aqui a candidatar-me a um cargo público na Câmara do Porto. Que foi assim, porque eu tenho sido freelancer mais ou menos e de repente aparece esta oportunidade numa Câmara do Porto, aquele emprego seguro, com a reforma garantida e não sei o quê, e aí a minha mãe vai ficar tão feliz, tão contente, a minha mãe vai conseguir relaxar, e eu cá dentro só gritava, eu não quero isto, eu não quero. E depois, mas vou optar pela insegurança, eu sou tão estúpida. Mesmo assim, tal e qual, e pronto, e não quis, e não fui, nem enviei. Acho que enviei CV, sim. Mas não fui sim, fui chamada para as primeiras classificações, eu não sei o que, e não fui. E foi a mais recente e última que foi mesmo agarrar plenamente aquilo que eu sinto e que eu queria. Por muito turbilhão que houvesse cá dentro. Eu posso partilhar que o meu salto de fé é pequenino. Uma das minhas paixões são as palavras e, portanto, o salto de fé foi criar um blog. Depois de muita luta com o perfeccionismo e com achar que não estava em condições ainda, e vai mesmo assim, pronto, foi um saltinho pequenino, mas foi. Isso não é pequenino, isso é grande. Exato, eu sinto exatamente a mesma coisa, né? É um grande salto. Eu gostava também de partilhar. O meu salto de fé foi ter sido mãe com 18 anos, não fazer a mínima ideia do que ia acontecer e saber que ia ser um processo muito difícil, mas mesmo assim acreditar e entregar-me a esse processo com amor e com muita fé, e independentemente de tudo aquilo que fosse acontecer, e de todas as críticas e de todas as histórias, e foi um grande salto de fé para mim na minha vida. Eu posso também testemunhar 2 exemplos. O primeiro é profissional, quando eu desisti de ser engenheiro e passei a facilitar um processo terapêutico, que ainda faço hoje. Foi um salto de fé porque eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer, nem fazia ideia se iria chegar ao final do mês e ter algo com que sustentar a minha vida. Foi um processo difícil porque toda a minha família relutou, não é? E achou que eu era louco, mas mesmo assim eu fiz, porque eu tinha um grande sim dentro de mim. O segundo foi quando decidi fazer o meu processo de transição de género aos 54 anos de idade. Também foi outra coisa louca, mas também foi um salto de fé e derivou de um grande sim interno, e portanto eu fiz. São 2 exemplos. Estou-me a lembrar também, por exemplo, um salto de fé, que é em qualquer momento em que sinto que há qualquer coisa que devo expressar aqui à minha mulher, à Margarida, e não me inibo de o fazer, não é? Quando sei que vai haver atrito ou sei que pode haver conflito ou discordarmos de alguma coisa, mas estar com ela e dizer onde é que eu estou, isso para mim é muito importante, tem sido também muito recente. Ótimo. Bem, o meu salto de fé, eu estava a ouvir, estava aqui à procura do nome, a Sara a falar, de certa forma revia-me um pouco na questão principalmente em termos de formação e profissional, de certa forma. E eu cheguei à conclusão que não era algo que me apaixonava, por assim dizer, ou pelo menos os projetos em que estava inserido, e a maior parte dos cargos
pudesse possivelmente assumir, que não era isso que me fazia viver. E pronto, comecei a optar por outras coisas que sim, que me fazem sentir vivo, e essa é uma das razões de eu estar aqui hoje, porque também percebi que o Evolusa como projeto é muito maior do que eu alguma vez poderia alcançar para mim próprio, porque da forma como eu via o meu caminho profissional, por assim dizer, porque na altura era um foco muito grande que eu tinha na minha vida, quando passamos todo o processo de ensino, não é, mais tradicional, e concluir que a vida é muito maior do que isso, e que temos que perceber rapidamente aquilo que a nossa missão aqui enquanto seres humanos, e aquilo que somos capazes de atingir. E quando me deparei com este grupo e com este projeto, percebi que era algo muito maior do que eu, ou do que era algo assim mesmo muito, muito intenso e muito, muito abrangente. E todos os projetos que eu tinha na minha cabeça até essa altura foram colocados em segundo plano, porque comparativamente eram muito pequenos, não é? Eu se calhar estaria mais rico, mais estável, mais confortável. Tive anos a estudar para um determinado objetivo, e penso que esse foi o meu salto de fé, foi perceber o que é que eu realmente queria fazer, e perceber acima de tudo que eu podia decidir fazer as coisas de uma forma diferente, e não apenas porque me diziam que era suposto eu fazer isto ou fazer aquilo, e pronto, comprometer-me àquilo que eu realmente achava, e decidi em liberdade com isso. Portanto, é esse o meu testemunho. Ando agora a ouvir-vos, vem assim o coração a bater mais forte, não é? Um bocado com entusiasmo, não é? Que é esta, a paixão realmente é o ressoar com o coração, não é? Com aquilo que é mais fundo, não é? E daí ser um ato de fé, não é? Também, porque é algo que vai muito mais, é mais fundo, não é? Vem de dentro e vem também, nos impele a mais do que esta coisa pequenina que nós somos, que depois não somos, não é? E há bocado, quando vos estava a ouvir falar do medo, também tu, Raquel, dos condicionamentos, não é? Tipo, que eu sinto muito forte agora, não é? Que que existe em nós, não é? Muita força no reagir a partir do medo, como portugueses, não é? E o potencial que é brutal se largarmos o medo e usarmos essa força, não é? Para viver do coração. E parece que o coração borbulha, não é? Quase não é? Dessa força, não é? E grande, que é viver a partir daí, não é? Tipo, se deixarmos de viver a partir da identificação do medo, não é? Porque nós fazemos coisas muito fortes, um bocado no registro do medo, da sobrevivência, do não arriscar, não é? Portanto, se usarmos essa energia, não é? Para ressoar do coração, é uma coisa completamente diferente. Acerca de exemplos de salto de fé, acho que tenho assim dois que me lembrei agora quando estavam a falar, que é, um deles foi há uns anos atrás, quando o meu filho teve assim uma doença muito grave, e era uma da altura colocava-se a hipótese de fazer uma cirurgia que podia ser muito agressiva, mas poderia ser também a forma de que ele ficasse, apesar de com menos mobilidade, mas com uma parte cognitiva bem, e ninguém queria fazer isso, e sentia de coração que era mesmo o melhor passo a seguir, não é? E quando a pessoa ouve realmente o coração, não é? Enfrenta um bocado os médicos, toda a gente, não, isto é o melhor para ele. E depois, não é, a seguir, foi um milagre de ver que realmente ele estava bem, mas também é um bocado esta coisa de um ato de fé, porque havia muita confusão, e quando vi isso, não é, há a clareza no coração, não é? É essa clareza que a pessoa sente, não é? Mesmo quando tem medo, que depois faz avançar, não é? Pronto. Se calhar agora o outro mais recente, não é? Foi quando o Tiago quis ir passar
não é? Um tempo no Wake and Life Project, não é? Um bocadinho para também desenvolvimento pessoal, para responder ao coração, não é? Que havia um bocado o lado dos medos e como é que, não é? Como é que ia ser o nosso casamento com a distância e assim, não é? E também esta resposta do coração, não é? De querer mais apoiar do que ouvir o medo, não é? E o quanto isso também tem significado de crescimento e desafios entre nós. Obrigado, Margarida. Deixem-me dizer-vos, vocês são lindos e maravilhosos. Eu tenho-vos à minha frente, a sério, são mesmo lindos e maravilhosos mesmo. Eu dizia da outra vez, somos os soldados do amor, não é? E da paixão e na terra, e esta empatia, e estamos aqui os corações a pulsar. Então o meu momento de fé, um deles, e tive vários também, a minha vida foi sempre andar muito, um pouco, e a acreditar nas coisas, foi ter ficado em Moçambique depois da independência de Moçambique, enquanto estava tudo a vir embora, e eu fiquei lá, acreditei, depois o que se passou lá foi, enfim, mas o meu coração disse, e era para ficar lá aquele tempo, cortes com a família, mas eu fiquei, isso foi o meu salto de fé, aprendi imenso dentro de mim. O que aconteceu depois foram desgraças, enfim, o que fizeram, não é, daquele país, um sonho perdido, que era mesmo um sonho, a nossa utopia. Sonhámos um país, mas saiu tudo ao contrário, mas foi um salto de fé, mas dentro de mim era aquilo, eu acreditava e eu fiquei. E pronto, foi este. Vocês são lindos. Obrigado, Graça. É sempre um entusiasmo e uma alegria ouvi-la. Tem que ser. A vida é para ser vivida em pleno. Completamente. Não é ficar a meias medidas. E eu estou a descobrir isto, dá um tempo para cá, e não é para dizer como é que vai a tua vida. É assim, não. A vida é para se viver em pleno. E viver cada dia como se fosse o último dia da vida, não haver arrependimentos, e é isto. É respirar e desfrutar para ter prazer. A vida é para ser vivida com prazer, desfrutar. Porque nós merecemos. Acreditem, nós não somos culpados de nada, somos inocentes. Não temos que carregar com cargas do passado. Há ferramentas neste momento que a gente se pode munir para fazer disto um mundo melhor para todos. Mesmo interiormente, para fora, inspirar, etc. Mas é para ser vivido com prazer, porque somos inocentes, não temos que carregar com passados nem com nada. A sério. Temos ferramentas neste mundo e neste momento, muitas ferramentas para trabalharmos interiormente, para sermos seres melhores para nós próprios e para todos. Verdade. Bem, eu também gostaria de dizer qualquer coisa. Desculpe, a Maria queria te falar. Era. Vou falar depois. Obrigado, Cristina. Força, Maria, força. Não precisa de carregar em nada, pode falar que já está com o microfone ativo. Maria, consegue ouvir? Consegue ouvir-nos? Maria, se nos consegue ouvir, pode falar que está... Talvez não te esteja a ouvir, Ricardo. Eu estava a pensar que podia haver um delay na internet, mas pronto, se a Maria então não falar agora, se a Cristina quiser falar primeiro. Vou tentar então. É assim, eu vinha pensando antes de entrar na conversa convosco, que realmente as coisas que me moveram com paixão quase sempre foram externas a mim. Eu precisei dos outros para sentir paixão
e agir e sentir-me com força, confiante. Muitas vezes também não dou o salto porque olho para as dificuldades, sinto que não sou o suficiente para conseguir alcançar aquilo que eu acho que era capaz ou não era capaz, que os outros não vão gostar daquilo que eu acho que devia. Pronto, penso muito o que é exterior a mim e com muita dificuldade olho para dentro e aceito aquilo que sou e acredito em mim. Algumas vezes consegui dar o salto, eu acho que dou o salto cada vez que penso 3 e 4 vezes, não vou ser capaz, não vou ser capaz, e depois a seguir não, vou fazer e faço, e afinal até foi fácil, e afinal até consegui. E isto pode ser um bolo que quis fazer para um amigo, pode ser, sei lá, arranjar uma coisa com martelo e Black & Decker, eu nunca mexi numa parede e vou esburacar a parede toda e afinal até consegui, não esburacai. Portanto, tudo isso para mim são saltos de confiança em mim, mas não sei se serão paixão, não sinto que isso seja paixão. Eu sinto a paixão como algo que vem de dentro, sim, mas que me abre a um mundo completamente mais simples, melhor, uma alegria imensa e uma força de querer fazer, mas com essa confiança que se falava há pouco. Pronto, eu podia dizer outras coisas, porque à medida que eu ia ouvindo falar, tudo fazia um pouco feedback comigo, pronto, tocava, tinha a ver comigo. E por isso queria-vos dizer que o mais importante e a razão por que eu me inscrevi nos vossos encontros foi precisamente a necessidade de eu estar com alguém que ilumine. Eu sei que sou capaz, eu sei que tenho vontade de mudar, mas também tenho consciência que muito dificilmente eu mudarei alguma coisa em mim, porque já houve tanta coisa que eu quis fazer e deixei para trás, E agora estou consciente que posso fazê-lo, e se não sou capaz de fazê-lo sozinha, porque não aliar-me àqueles que eu admiro, com projetos que eu admiro, e daí estar aqui convosco e agradeço imenso o vosso convite e por estarem aqui a ouvir-me também. Obrigada por tudo. Obrigado, Cristina. Eu queria só responder a 2 coisas, desculpe Maria, só responder muito rapidamente aqui a 2 coisas que a Cristina disse, que é o encontrarmos na comunidade, não é? Encontrarmos aqui nos soldados do amor, acho que foi a expressão que a Graça usou há pouco, a força para nos transcendermos a nós próprios quando achamos que não somos suficientes, mas também a alegria de o fazermos em conjunto, não é? E também de reconhecermos, como a Cristina estava a dizer, porque ao ouvirmos as partilhas dos outros, elas ressoam em nós, não é? Reconhecemos que afinal não somos diferentes, que afinal aquelas ideias que temos de que somos muito diferentes e que somos separados, que não são reais, porque quando começamos a esmiuçar e a explorar o nosso íntimo, percebemos que o nosso íntimo é igual, não é? E então isso convida-nos a sermos mais vulneráveis, a sermos mais honestos e transparentes, não só com os outros, mas também com nós próprios. Por isso este é também um dos principais motivos destes encontros, que é dar esse apoio. E pronto, e hoje somos todos aqueles que estamos neste ecrã, mas queremos ser muito mais, não é? Queremos contagiar Portugal e o mundo com este fogo, com esta força, não é? E torná-la cada vez mais viva em cada um de nós. Força Maria, obrigado. Vou só acrescentar que é o sentido de pertença, de orgulho de pertencer a algo em que nós acreditamos e que queremos também fazer o nosso papel, queremos estar juntos. É só. Eu queria só dizer uma coisa, Cristina, porque eu acho que estava a dizer que noutras alturas não conseguiu ou escolheu não seguir
algo que queria fazer, mas eu queria lhe dizer que a forma como se está a expressar aqui, isto é a prova de que consegue, portanto, e nós às vezes temos tendência para complicar muito aquilo que nós queremos, e às vezes as coisas são mais simples, e se nós ficarmos com a simplicidade de respondermos, eu acho que as coisas às vezes as coisas mudam. Não sei, porque eu senti que é quase que a Cristina por um lado sente essa paixão e está em contacto com essa paixão e com essa expressão, mas por outro lado há algo ou uma ideia que a leva a achar que não consegue, né? E todos nós acho que conseguimos nos relacionar com isso, mas acho que aqui o convite é mesmo realmente não darmos tanta importância a essa voz e reconhecermos mais essa paixão ou essa expressão que já está em nós. Acho que é importante, porque senão nós estamos sempre a reforçar o lado que nos atrasa, né? Em vez de estarmos focados naquilo que já cá está. É uma forma que nós nos distraímos, basicamente, e é constante. Força, Maria. Olá a todos, é um prazer estar aqui a ouvir-vos, é a primeira vez que eu estou a participar, apesar de já ter algumas vezes ouvido falar do vosso projeto. Estou encantada, realmente vocês são muito bonitos e fico muito feliz por ver gente muito jovem, cheia de projetos, cheia de força, cheia de vontade de tornar este país e este mundo melhor. Pois, como se vê, eu já sou bastante idosa, também tive um percurso que foi de muitos desafios, muita força, e começou logo um bocadinho quando aos 30 anos decidi por situações de ordem vária, especialmente por violência psicológica, divorciar-me e ficar com os meus 2 filhos nessa altura no princípio da adolescência. Isso, claro, lançou-me muitos desafios, também não profissionalmente, eu tinha que seguir em frente para garantir toda essa educação, toda essa sobrevivência e andarmos para a frente. Isso foi muito positivo, consegui fazer deles homens com valor e consegui também fazer uma vida interessante, muitas vezes com muitos medos, com algumas hesitações, mas fui em frente e consegui fazer uma carreira que pelo menos não foi o ideal que eu gostaria de ter feito na minha vida, há sempre coisas que poderíamos ter feito de uma maneira diferente, mas foi muito interessante. E hoje em dia, apesar da minha idade, eu continuo ainda a ligar-me, especialmente a muita gente como vocês, muitos jovens, partilhamos ideias, partilhamos desafios. Eu tenho uma situação física agora que não é muito favorável, tenho uma baixa visão, mas vamos em frente e estou a gostar muito de vos ouvir e isso faz-me continuar a viver cheia de força, dessa paixão que é realmente muito necessária. E pronto, é isto só que vos quero dizer, não me vou alongar mais. Obrigada. Obrigada, Maria. Uau. Tens que pôr a mute, Laura. Isso. Também queria partilhar. Primeiro agradecer as vossas partilhas, também é a primeira vez que estou aqui, que estou a ouvir e fez-me imenso eco o que foram partilhando. É curioso que estas semanas tenham andado à volta destes 2 termos da compaixão radical. Deste ser lugar de testemunha, mais do que pessoa que resolve coisas, não é? Ser este lugar de testemunha e este lugar de ser testemunhada, e que também este encontro também me fala disto, não é? Deste testemunhar a nossa história também como portugueses e como portuguesas. E é engraçado, gostei muito destes 2 pontos que falavam, não é? O ouvir a paixão, porque no fundo o ouvir a paixão
pressupõe que a paixão já lá está, não é? Portanto, é ouvi-la, e que ela não é minha, não me pertence, mas está em mim. E pronto, isto parece super simples, mas para mim é super revelador, não é? É só ouvir a paixão, não é descobrir, não é encontrar, ela já ali está, não é? É ouvir. E eu acho que eu, por mim, preciso muito desta escuta radical, não é? Acho que nos fomos esquecendo o que é escutar verdadeiramente, não é? E ao mesmo tempo, isto que falavam de torná-la real, tornar a paixão real, como é que isso se faz? E de facto, eu acho que é este estarmos aqui, não é? Estarmos aqui juntos e alimentarmos este fogo, não é? Nesta expressão muito portuguesa de pôr as achas na fogueira, não é? Irmos pondo achas na fogueira. E eu acho que isso tem muito mais graça quando fazemos juntos, não é? Acho que não tem graça nenhuma eu estar a pôr achas na fogueira só para mim, não é? Não, para mim não tem graça nenhuma, e acho que um dos meus medos e limitações no que toca a levar a paixão para a frente é eu sentir que sozinha não tem graça, não é? Eu acho que é muito mais rico, e acho que fomos feitos de facto para ser e estar uns com os outros e pôr achas na fogueira uns dos outros e em comum. E também me revi muito nestes medos que falavam, que acho que que estão presentes em todas as nossas vidas também, e também me vinha esta imagem da paixão transmutável, não é? Da paixão que se vai transformando, ou seja, é mesmo como se fosse estas labaredas do fogo, não é? Ora estão cheias de força, ora estão mais pequeninas, que o que importa é que ela não desfaleça, não é? Que a fogueira não desfaleça, mas o ter achas grandes ou pequenas é natural. Acho que é o próprio fogo a respirar, não é? É a própria paixão a respirar. E pronto, e ficou-me esta imagem da paixão transmutável. E depois, a nível de saltos de fé, também só partilhar que para mim foi assim, tem sido este último ano que decidi ser um ano sabático, precisamente para a escuta. Senti este chamado de escutar não só a mim mesma, as minhas paixões internas, como também a própria paisagem que acho que chama por nós, não é? Para que a escutemos. E pronto, e era isso que eu queria partilhar hoje convosco, e muito agradecida mesmo. Obrigado, Laura. Eu adorei a expressão que tu usaste, ou a metáfora que tu usaste agora do fogo a respirar, porque sim, o fogo é algo inconstante e vivo, não é? Sempre a mudar, não é? Sempre em constante mudança. E nós também somos assim. Nós é que temos a tendência de nos fixarmos, não é? Enquanto um determinado indivíduo, com uma determinada história, com determinadas características, não é? Mas o potencial está lá. E em última instância, mesmo que nós acreditemos que somos fixos, não é? Que somos uma imagem fixa de nós próprios, não somos. Por isso é que é tão importante respirar, não é? E ouvir e sentir. Obrigado. Eu queria partilhar o que para mim foi algo muito grande e que me trouxe a perspectiva de fazer algo que eu vi depois que foi um salto de fé, não na altura, e que o fiz sem ter consciência de que estava a ir ao oposto daquilo que era o meu condicionalismo, e só percebi depois. Que é uma coisa muito simples, mas que muito em qualquer país, mas que em Portugal nós temos muito esta noção de família e de é esse o caminho, não é? Constituirmos família e por aí adiante, e termos um parceiro ou uma parceira. E então se calhar eu vou dar 2 exemplos. E um deles foi pedir ao que é agora o meu marido, mas que na altura éramos só amigos, para estarmos num relacionamento. E para mim isso foi um salto de fé, porque eu não o fiz para contrariar o facto de ser uma mulher numa cultura patriarcal, pedir um homem para estar no relacionamento. E porque eu achei que durante toda a minha vida estava à procura disso.
quando nessa altura foi quando eu larguei precisamente a necessidade imposta de estar num relacionamento e senti que essa era a resposta certa. E a paixão que me moveu a essa ação não foi por eu estar apaixonada pelo David, mas foi por eu estar apaixonada pela vida e por estar apaixonada por algo maior do que apenas um relacionamento. Esse é um dos exemplos. E o outro, na mesma onda, foi uma decisão consciente de não ser mãe, que também vai muito oposto àquilo que eu achava que devia ser, não é? E o chocante, arcar com as consequências dessa escolha, o chocante que foi para a minha família, por exemplo, principalmente para a minha mãe. E depois receber tudo aquilo que foi consequência da parte da minha família. Isso para mim foram assim 2 saltos grandes que eu, a parte da maternidade, tive consciência na altura, mas nunca fiz estas 2 escolhas, nunca foram feitas no sentido de ir contra aquilo que eu acho que deveria ser, mas só porque foi algo que realmente era natural. Eu segui este borbulhar. Obrigado pelo testemunho, Raquel. Eu estava-vos a ouvir a todos e eu gostaria só de relembrar, porque achei pertinente, que acima de tudo o projeto, este projeto acaba por ser um projeto para de alguma forma termos noção dos nossos condicionamentos e depois, para mim, pelo menos a parte mais difícil é desidentificarmos com esses condicionamentos, que para mim, pelo menos, é a parte mais difícil. Não é tão difícil, se calhar, identificarmos, e tivemos aqui vários exemplos, mas chega um ponto que nós estamos aqui, essencialmente, para fazer as coisas de um modo diferente. Nós não temos que viver condicionados pelo passado. Nós sabemos disso. A parte difícil é fazê-lo, correto? Mas eu acho que essa é a razão de estarmos aqui hoje. E é curioso que quando eu partilho este projeto com outras pessoas, eu falo em termos, se calhar às vezes um bocado abstratos, mas que eu considero que pode se tornar uma realidade, se assim o quisermos. E quem ouve de fora, se calhar, acha tudo isto algo utópico. Mas a realidade é que podemos começar agora, não é? E nós não temos que continuar a comportar-nos da forma como achávamos até aqui, porque se conseguimos identificar coisas que podemos mudar, não precisamos de esperar 100 ou 200 anos, como muitas vezes as pessoas me dizem, isso aí leva muito tempo, isso é preciso uma eternidade para as pessoas aprenderem e mudarem e tudo mais, e isso é algo que sinceramente eu não aceito isso. Eu acho que podemos ir muito mais além, muito mais rapidamente. Certo. E era só isto que eu gostava de vos dizer a todos. É muito bom, Francisco, estás a dizer, e nós estávamos a olhar para o tempo e nós só temos 15 minutos agora para terminar, e é mesmo isto, nós todos estamos a fazer precisamente isso, estamos a expor-nos, estamos a ser vulneráveis e não estamos a esperar para tirar aqui um curso ou tirar as notas do que podemos fazer no futuro, e estamos a fazê-lo já. É super importante isso que tu estás a trazer, Francisco, mesmo. Se calhar dávamos espaço só para mais 1 ou 2 pessoas para depois podermos terminar e podermos transmitir mais coisas mais práticas que queríamos falar ao fim. Eu gostava de partilhar que eu achei muito interessante, várias pessoas referiram este poder de vivermos a paixão todos juntos e como todos conseguimos estar em contacto com isso.
porque eu acho que está a acontecer nesta chamada e neste momento. E o quão eu acredito que é tão fácil de sentir isso, acho que para nós portugueses é muito fácil sentirmos isso em grupo, com outras pessoas. E o que eu me apercebi durante esta chamada é realmente é muito mais confortável viver essa paixão em grupo. O que eu sinto assim um nervosinho miudinho é quando eu imagino realmente eu consegui viver essa paixão sempre, independentemente de estar em grupo ou não. E é interessante, faz-me sentir ainda mais apaixonada porque é quase um desafio e é ok, será que eu consigo? E eu quero ser essa expressão de paixão que depois vai contagiar e depois vamos viver em grupo. Mas acho que isso é realmente uma característica tão portuguesa que o desafio que eu diria para mim, e se calhar para muitos de nós, é ser sempre essa paixão, independentemente de tudo. Bom, muito importante isso. E às vezes estamos sozinhos, não é? Às vezes não há ninguém para nos acompanhar na viagem, às vezes é uma viagem solitária também. Às vezes a fogueira está mesmo muito miudinha, mas é a nossa responsabilidade em não desistir, não é? Daí eu sinto pessoalmente que muitas vezes é difícil, não é fácil. Não é fácil. Eu sinto também o que estás a dizer, Inês, às vezes quando estamos num coletivo é inspirador e é essencial, é muito bom e é muito transformador, mas também assumirmos o nosso poder realmente e muitas vezes o caminho faz sozinhos, às vezes o seguir também implica um projeto onde nos desafiamos a nós próprios em primeiro lugar, não é? Não estamos à espera dos outros para nos darem o empurrão e aí também é muito desafiante. Nós temos aquela expressão que é 100% responsabilidade por pessoa, que é exatamente isso, que é o todo, nós fazemos parte do todo, nós somos o todo, nós temos que tomar a nossa responsabilidade total. E isso de a chama às vezes está pequenina, acho que toda a gente se relaciona com isso. Nós temos que ir buscar a lenha seca, não é lenha molhada, é lenha seca, bem prontinha para queimar em nós, certo? E é irmos buscar, nem ir buscar, é entrar em contacto novamente. Espera aí, porquê que eu estou aqui? Isto não foi ninguém que me obrigou, fui eu que fiz esta escolha, é voltar constantemente, como tu estavas a dizer, Inês, constantemente a esta escolha. Ok, fui eu, ninguém me obrigou a isto. E mesmo que haja uma situação em que haja uma obrigação, é sempre a nossa responsabilidade a forma que nós respondemos a isso. Por isso, não há vítimas em lado nenhum, ninguém é vítima. Eu queria só acrescentar que, particularmente nos momentos de dúvida e nos momentos em que não nos sentimos inspirados, é importante nós olharmos para a nossa própria experiência e vermos as alturas em que nos sentimos assim e fomos capazes de nos transcender, fomos capazes de assumir essa coragem, como a Inês estava a dizer, não é? Porque é muito fácil nós termos coragem quando somos muitos, não é? Agora, o desafio é nós mantermos a coragem quando não nos sentimos inspirados, quando não sentimos essa força e quando estamos sozinhos, não é? E esse é que é o verdadeiro desafio. Mas a partir do momento em que provamos a nós próprios que é possível, então já temos esse exemplo e não podemos dizer que não é possível outra vez, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes e o desafio seja diferente. Nós já provamos a nós próprios que é possível, então temos que confiar em nós, não é confiar nos outros, é confiar em nós, acreditar em nós e fazer o que tem que ser feito. Eu estava a ouvir a Inês e quando estamos sozinhos, eu acho que essa é a grande prova do confiar em nós e de nos lembrarmos que somos capazes. E há um quê de quando assumimos essa capacidade que é nossa, quando estamos em grupo ainda vai mais longe e vai mais além, porque estamos seguros aí, somos capazes. Pode haver momentos em que estamos mais em baixo, a chama está mais apagada, mas somos capazes. É só ir buscá-la
É muito bom isso, Ricardo. Eu queria adicionar que mesmo às vezes, se nós não formos capazes de garantir essa coragem individualmente, nada acontece, na verdade, porque ou não, se for um grupo que está receptivo a isso, nós não vamos conseguir entrar em contacto com essa força, portanto vamos acabar por abandonar o barco, ou então pelo contrário, o que é que acontece muito em círculos de grupos portugueses, em que nós até estamos com a fé toda, mas somos contaminados pela inércia e pelo medo, e o grupo acaba por colapsar, não porque se calhar eu até estou com força, mas o resto das pessoas não estão, né? Que é muito esta coisa de porque é que existem tantas pessoas com tanto potencial reconhecidas fora de Portugal, e porque é que essas pessoas não são reconhecidas cá dentro, né? É completamente ridículo, porque é que um escritor incrível é reconhecido lá fora e em Portugal nem se ouve falar dele. Portanto, nós também, se nós estivermos à espera do grupo, dificilmente vamos conseguir fazer alguma coisa, portanto tem sempre de partir de nós, e há muita força dos condicionamentos culturais. Nós estamos de certa forma estamos a lutar contra muitas forças que vão vir contra nós, né? Um português livre é uma ameaça para o resto dos portugueses. Estou a exagerar, mas é um pouco, porque é uma coisa rara, não é? Um português que vai com coragem, que luta pela sua liberdade, é um pouco uma ameaça, não é? Então é nós também termos essa... Não vai ser fácil, mas ninguém disse que era para ser fácil, não é? Portanto, vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas também é isso, porque também quem quer que seja fácil são só as nossas ideias e o nosso complexo de inferioridade, porque passando essa barreira as coisas vão ser mais simples. Olha, fizeste-me lembrar uma pessoa, Rui. As pessoas podem não concordar comigo, mas para mim, quando eu vi o Salvador Sobral ganhar o Festival da Canção, é um exemplo precisamente disso. Yeah. Quantos anos é que nós andamos no Festival da Canção e finalmente chegamos ao topo do pódio? E eu não sei, para mim foi tipo, uau! É mais do que uma inspiração, tudo é possível. Yeah. Pode demorar o que demorar, mas tudo é possível. Porque ele foi simples, né? Ele foi simples, não estava a tentar mostrar nada, né? Foi simples. Foi ele próprio. A transmissão dele. Exato. Foi ele próprio, não é? É isso que nós temos de ser nós próprios. E pronto, estamos quase a terminar, e é esse convite, um dos principais convites que nós queremos fazer aqui, que é nós sermos nós próprios. E temos um pequeno desafio, que é cada um de nós pensar num passo que já sabemos que queremos dar, ou podemos ainda não saber que queremos dar, mas entramos em contacto com isso, como dizia a Laura, permitimos-nos ouvir, permitimos-nos sentir o que é que está aqui a ser cozinhado, mas que ainda não nos permitimos expressar, não nos permitimos viver, não nos permitimos dar vida. E gostaríamos de fazer este convite para o próximo círculo, para o próximo encontro, que será daqui a 3 semanas. E é uma forma, o Evolusa está ainda em processo de construção, de criação, é um processo, eu acho que infinito, mas mais uma vez não quisemos estar à espera de ter tudo perfeitinho, ter tudo prontinho para nos lançarmos, porque sentimos que esta parte faz parte da construção do Evolusa. Nós não conseguimos fazer o Evolusa só nós, sem vocês. Portanto, Evolusa somos nós e vocês, todos juntos, a explorar, a construir, a criar. E então em breve queremos criar um grupo no Telegram, onde possamos de alguma forma comunicar e apoiar-nos uns aos outros e fazer crescer também o movimento. E outros serviços que também queremos disponibilizar para casos mais específicos de determinadas pessoas, mas para já era mesmo este convite, desafio, cada um de nós comprometer-se em, ok, vou olhar para a minha vida, vou olhar para aquilo que já sonho ou que ainda nem me apercebi que está aqui, e vou dar um passo, vou fazer uma ação, porque é assim, não é? Passo após passo, é metendo a primeira, depois metendo a segunda e a terceira, e quando damos por ela já vamos com uma velocidade incrível, não é? Que nada nem ninguém nos param, mas temos que começar pelo primeiro passo.
que parece o mais difícil, mas depois também é aí que encontramos a inspiração para dar aos outros todos. Por isso, esperamos ver-vos a todos e a todas no próximo encontro, e esperamos ter muitos mais. E até lá, o nosso muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Por estarem presentes, e amanhã eu vou disponibilizar a gravação da sessão de hoje no nosso canal do YouTube, e enviamos também depois podemos enviar também por e-mail, e enviamos também, começamos também quando em breve preparamos uma newsletter com as informações relevantes e as novidades para poderem ir seguindo. Boa. Para mim foi um sucesso já, e estou super feliz de ver tanta gente e toda a gente ter participado de uma forma tão ativa. Eu também. Sendo celebração. Bem, Queria obrigado. agradecer-vos terem gerido tão bem isto e toda a gente ter expresso. E queria dizer aquilo que o Zeca Afonso diz, que é traz outro amigo também. Até a próxima. Boa. Um abraço muito grande a todos e Obrigado a todos. Obrigada. até ao próximo encontro. Obrigada a todos nós. Obrigada. Muita paixão por isto. Muita paixão. Muita paixão. Tchau, Kate. Tchau. Love you. Boa viagem. Love you. Até breve, malta. Até breve. Até breve. Até breve. Sim, bem. Muito interessante. Essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento, meu amigo, também. Não percas tempo que o vento. Isto é já o ensaio do coro do Evolusa, não é? Olha. Está aprovado, está aprovado.